Ora, bem-vindos a mais um vídeo e hoje quero falar sobre o livro de Philip Nemo, O que é o Ocidente. Portanto, Philip Nemo apresenta aqui um livro que tem por título O que é o Ocidente. Este é uma obra de grande relevo e fundamental para percebermos o que se está a passar e também para entendermos a origem da palavra Ocidente e a origem de toda a civilização chamada civilização ocidental. Mas antes de falarmos sobre este livro e de falarmos sobre Philip Nemo, que é o autor deste livro, quero aqui apenas fazer uma pequena introdução rápida sobre algo que é muito importante. Tem acontecido uma série de coisas, de há uns tempos para cá, uma série de coisas têm acontecido cujo único objetivo é precisamente destruir a identidade, portanto vou repetir, destruir a identidade da civilização ocidental. A civilização ocidental está, portanto, situada no mundo, mas não é igual às outras civilizações, porque há várias civilizações. Há a civilização chamada civilização asiática, nipónica e chinesa. Há a civilização islâmica. Portanto, há outras civilizações. Podemos dizer que todo o continente africano prefaz uma civilização muito próxima da civilização ocidental, mas não é a civilização ocidental. É isso que nós temos que ter em conta. Portanto, a civilização ocidental é única, é constituída por toda a Europa, pelas Américas, portanto a América do Norte e a América do Sul também, pela Austrália, portanto, basicamente, e podemos dizer que Israel e o Japão também podem estar incluídos na civilização ocidental, derivadas matrizes culturais que esses dois países têm. Mas, principalmente, os Estados Unidos da América e a Europa são os dois grandes blocos que, portanto, formam o que nós chamamos a civilização ocidental. E isto é tudo explicado aqui neste livro. Portanto, não sou eu que estou a dizer, aqui Philip Nemo vai explicar bem quais são os blocos no mundo que formam a civilização ocidental. E não são os blocos todos que formam. São certos blocos, como eu disse. E como eu estava a dizer, portanto, esta civilização ocidental tem uma história no espaço e no tempo, tem uma cronologia, tem uma história e tem uma matriz cultural única. E é precisamente esta matriz cultural única que este autor vai falar no livro, e é justamente esta matriz que está a ser, ou que estão a tentar, portanto, destruir. É mesmo esta palavra que eu vou aqui empregar. Estão mesmo a tentar destruir esta matriz. Pois bem, a principal matriz cultural da civilização ocidental, portanto, são duas. Isto agora sou eu que estou a dizer, são duas. Que é a Grécia Antiga e a Roma Antiga e, podemos dizer, Jerusalém. Pronto. E depois o cristianismo. Portanto, essas são as bases culturais do Ocidente. Tanto que há uma frase muito, muito conhecida que diz que Atenas, Roma e Jerusalém formam a base histórica da civilização ocidental. Então eu vou explicar melhor tudo isso. Com base neste livro, mais uma vez, do autor Philip Nemo. E antes de falar, como eu estava a dizer, fico espantado como é que eu tenho visto nesses últimos dias falarem sobre questões como a eutanásia, falarem sobre questões como o racismo, não é? Nunca se falou tanto de racismo como nesses últimos tempos, falar sobre todas essas questões, uns a favor, outros contra,
vídeos para aqui, vídeos para ali, comentários para aqui, programas de televisões para aqui, para ali, para lá. Ninguém percebe o que está em jogo. Porque aquilo que está em jogo é justamente a matriz civilizacional do Ocidente. É isto que está em jogo. E tudo o que está a acontecer é por causa disso. E então, eu vou explicar. O autor, Philip Nemo, que é, portanto, um professor e investigador de Ciências Sociais da Faculdade de Paris, que é a ESCP, que fica em Paris, que é uma faculdade de Ciências e Economia, e o autor, portanto, é professor, também dá aulas nessa mesma faculdade, e faz algumas palestras, dá algumas conferências, dá alguns cursos de filosofia. Portanto, este autor é muito renomado. Philippe Nemo é um autor francês, e este autor escreveu precisamente esta obra, portanto, o que é o Ocidente, para explicar qual é a origem da palavra Ocidente, o que é que significa a civilização ocidental na história, como é que ela foi constituída. E este autor faz aqui, assim, para resumir rapidamente, faz aqui 5 grandes pontos principais, 5 acontecimentos principais em que o autor vai dizer que formam a civilização ocidental. Eu vou rapidamente dizer. Portanto, é a invenção da cidade grega, da ciência e das escolas na Grécia Antiga, portanto, a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, portanto, toda essa grande escola filosófica, académica e a invenção da cidade-estado da Grécia Antiga, primeiro ponto. Segundo ponto, a invenção do direito romano, da Roma Antiga e de tudo, tanto da propriedade privada e também de todo o, como é que podemos dizer, portanto, o sentido administrativo, portanto, a invenção da administração por parte dos romanos, do direito, da administração e da propriedade privada, tudo isso foi a Roma Antiga. Terceiro, a ética, a moral e a escatologia bíblica do povo antigo judaico e a espiritualidade e o evangelho do cristianismo, que é do Novo Testamento, do cristianismo, que é o terceiro ponto. O quarto ponto, a Revolução Papal, portanto, isso segundo o autor, não é? A Revolução Papal do século XI e do século XIII, a chamada época escolástica, em que se vai dar a grande revolução das universidades, em que todo o saber vai explodir. Portanto, como muitos dizem que foi no Renascimento, não foi no Renascimento, foi na época escolástica que o saber vai, portanto, vai ser a grande explosão do saber. Começa com Carlos Magno em 800 e depois vai culminar no século XII e XIII com a época escolástica, a chamada época escolástica. Isso é o quarto ponto que o autor diz que, portanto, formou a civilização ocidental. Eu vou falar dos pontos rapidamente, um por um. Depois, quinto e último ponto, com o advento das revoluções, a inglesa, a americana e francesa, não é? 1688, 1776 e 1889 e 1789, as três grandes revoluções que dão, portanto, os primeiros passos do sentido da democracia, do Estado de Direito e do liberalismo económico. Portanto, tudo isso, segundo o autor Philip Nemo, ajudou a formar a civilização ocidental. E esses 5 traços que eu disse são únicos. Nenhuma civilização, nem a civilização islâmica, nem a civilização asiática, chinesa, nem a civilização, nem os povos eslavos, não é? Povos da Rússia, nem os povos africanos, nenhum outro povo à face da Terra teve esses 5 elementos. A invenção da cidade-estado e da filosofia, o direito romano, a escatologia, a espiritualidade e a ética bíblica, a Revolução Papal e a invenção da democracia e do capitalismo, do liberalismo. Portanto, todos esses 5 pontos que o autor aqui fala no livro, o que é o Ocidente, vão todos eles interligar-se e vão formar aquilo que se chama civilização ocidental. Mas os 3 principais pontos são a cidade grega, o direito romano e a espiritualidade judaico-cristã. Eu vou juntar o judaísmo e o cristianismo. Eu sei que há aqui muita gente que não concorda com isso e eu não vou entrar agora aqui nesta polémica porque
a raiz do cristianismo é o judaísmo. Querem as pessoas, querem não, o Antigo Testamento, e tanto católicos como protestantes sabem disso. E isso tem sido polémica, tem havido muita gente a falar contra ou em favor, tem muita gente que tem comentado comigo, mas segundo o autor Philip Nemo, portanto, nós temos que ver pela origem das coisas, pela origem. Portanto, o cristianismo vem do judaísmo, nasce dentro do judaísmo. Não é a mesma coisa, mas nasce dentro do judaísmo. E então, o autor faz esses três grandes, portanto, podemos dizer que é portanto, a cidade-estado grega e a filosofia grega, a invenção da razão pelo povo grego, a invenção do direito do sentido administrativo e da propriedade privada dos romanos e a moral do judaísmo com a espiritualidade e o espírito evangélico cristão da filantropia, do amor ao próximo, da caridade, tudo isso junto formou aquilo que nós chamamos a civilização ocidental. Eu destaquei aqui, não é o autor, eu destaquei aqui alguns pontos importantes que ajudaram também, que o autor fala assim muito rapidamente, mas eu achei muito importante, que é, portanto, em 1415 temos a invenção da imprensa, com Gutenberg, que foi muito importante porque foi graças a isso que começou-se a escrever em todo lado. Que os livros aparecem também, a imprensa vai ter um papel importante também e foi o único na civilização ocidental. Os chineses já tinham alguma escrita, os fenícios, os babilónios, várias civilizações já tinham a sua forma de escrita, não é? Que já vinha de tempos remotos, mas nunca ninguém tinha inventado como foi inventada a imprensa de Gutenberg, da forma como foi inventado. Nem os chineses, que tinham uma forma de fazer a escrita deles, se igualou, portanto, a esta invenção. Portanto, esta invenção foi muito importante. Segundo, os descobrimentos. Principalmente Portugal teve um papel muito importante. Os descobrimentos, quando a civilização ocidental começa a descobrir o mundo, as Américas, a África, a Índia, todos esses continentes, e Portugal teve um papel fundamental, Portugal e Espanha, mas Portugal teve um papel muito importante. Portanto, eu também ponho aqui os descobrimentos. Terceiro, o Estado de Direito. Único. Só a civilização ocidental é que descobriu isto. O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é aquilo que protege uma nação. É aquilo que protege, portanto, é a Constituição, aquilo que protege uma nação contra tirania de um homem, tirania de uma oligarquia ou a própria tirania do povo, que são as três formas de despotismo que podemos ter numa sociedade. Tanto que alguns até chamam a tirania de um, a tirania de alguns ou a tirania de todos. Contra isso, temos o Estado de Direito, a Constituição. E quanto menos uma Constituição for mexida, como foi o caso da Constituição dos Estados Unidos, melhor. É claro que a Constituição tem sempre um veio mais de direita ou um veio mais de esquerda. Não é? Por exemplo, a nossa Constituição, pós 25 de Abril, do 25 de Abril, claramente teve uma influência grande, portanto, do comunismo e do socialismo. Nós sabemos disso, não é? Mas eu não estou a falar disso. Eu estou a falar, no sentido constitucional, a Constituição é uma coisa muito importante. Impede que haja abusos de poder. E uma das grandes, que eu também pus aqui, que também teve origem no Ocidente, que uns grandes marcos, uns grandes pontos na história do Ocidente, que foi muito importante, foi a Magna Carta de 1215, em que o João Sem Terra queria pôr um imposto no povo inglês e então elaboraram uma Magna Carta que impedia os abusos de poder para o povo não ter que pagar aqueles impostos. Portanto, isso é muito importante. É aí que começa, para mim, um dos traços principais do Estado de Direito. Não é? Portanto, também importante no Ocidente, único no Ocidente, foi a invenção da divisão dos poderes, o poder legislativo, executivo e judicial. Esses três poderes que não podem estar, que têm que estar independentes os três uns dos outros. Não acontece isso, não é? Mas na teoria têm que estar independentes. Portanto, o primeiro que vai teorizar isto foi Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que vai teorizar esses três poderes. John Locke também vai falar desses três poderes. Portanto, também foi muito importante
um dos acontecimentos muito importantes para a civilização ocidental. O direito de expressão, a liberdade de expressão, muito importante também. Só mesmo no Ocidente é que temos isso. O direito a ter a opinião filosófica, religiosa, política, social, seja o que for. O direito a termos a nossa opinião sem sermos perseguidos, presos e todas essas coisas, não é? O habeas corpus, todas essas coisas que vão aparecer no direito, não é? Que no direito romano ainda não havia. O direito romano ainda não tinha essas coisas. E tudo isso aparece ao longo da história da civilização ocidental, século XVI, século XVII, século XVIII, por aí fora. Portanto, a proteção da propriedade privada, muito importante, foi o Ocidente que criou a proteção da propriedade privada, não foi mais nenhuma outra civilização. Outra coisa, o fim da escravatura, porque houve vários povos escravos, o povo egípcio, vários povos africanos tinham a escravatura. O povo muçulmano sempre teve a escravatura, atenção, nunca ninguém fala disso, né? E foi o povo ocidental que pôs fim à escravatura. Outra grande conquista da civilização ocidental, assim como a pena de morte e todas essas coisas, tudo advém da prodigiosa, é a palavra que eu vou impregnar, a prodigiosa civilização ocidental. Tudo isso é fruto da espiritualidade, do sentido evangélico e da caridade do cristianismo, que veio dar um valor único à pessoa humana. Portanto, vem dar o valor único ao ser humano, a dignidade da pessoa humana. Eu ouço às vezes aí coisas mesmo estrondosas, mesmo, ao ponto de ouvir certas pessoas do governo, que eu não vou dizer quem é, dizerem que a dignidade humana não se impõe acima das outras coisas. Pá, coisas mesmo horríveis, que eu nem quero aqui falar como é que chegamos a esse ponto. A dignidade da pessoa humana tem que estar acima de tudo. Por isso é que eu digo, a dignidade da pessoa humana é um valor que não são os animais que são mais que os homens, não são os direitos particulares de minorias que têm que se sobrepor sobre a dignidade do homem, não. A dignidade do homem, a vida, a dignidade do homem. Isto é um traço único da civilização ocidental. Eu recomendo a leitura deste livro. Como já cheguei agora ao fim de mais ou menos da explicação, eu vou aqui citar algumas partes do livro que eu tive o cuidado para rapidamente podermos citar, rapidamente podemos falar. Portanto, posso começar, aqui na página 48, diz assim: no entanto, é no Sermão da Montanha, Mateus 5,7, que a reconhecemos com a mais nitidez do que nunca antes. A moral exaltada nestes textos consiste em sentir-nos e em querermos ser responsáveis por todos os sofrimentos humanos, mesmo por aqueles que não provocamos. Ela afirma os direitos de uma misericórdia que deve ir mais longe do que toda a justiça. O amor evangélico não consiste, como a justiça, em satisfazer os deveres limitativos definidos. Ela consiste em fazer sempre mais pelo próximo. Único, mesmo na civilização ocidental. Este espírito evangélico. Vou continuar. Portanto, aqui mais uma passagem. Portanto, na página 79, a civilização será, a partir daqui, uma síntese entre Atenas, como eu disse, Roma e Jerusalém. As razões científicas e jurídicas serão colocadas ao serviço da ética e da escatologia bíblica. A fé perspectivar-se-á como meio de desenvolvimento da natureza humana racional. A antiguidade clássica será completamente integrada no imaginário e na identidade dos povos cristãos da Europa. E é uma síntese por intermédio da qual se elaborou um espírito ou uma forma cultural sem comparação em qualquer outro lugar. Reparem bem, sem comparação em qualquer outro lugar, que se pode designar pelo termo Ocidente. Página 79. Continuando, rapidamente. Portanto, a tese de vínculo direto entre a verdade e o pluralismo tem por corolário que todo o cidadão deve ser livre de expressar os seus pensamentos e, portanto, que é necessário garantir constitucionalmente a liberdade de todas as instituições culturais. A edição, a empresa, a escola, a investigação científica, as artes e os espetáculos devem ser livres e protegidos. Portanto, isto é único na história da civilização ocidental. Vou continuar.
Já estou quase no fim, meus amigos. Não tenham medo, não vou amassá-los. Aqui uma citação, uma das únicas citações do fim, na página 127, que diz assim: mas eis que em seguida, em apenas 2 séculos e meio, ou seja, de 1750 ao ano 2000, a população mundial passou de 700 milhões a 6 mil milhões, o que representa quase uma duplicação, e sobretudo em números absolutos, o aparecimento de mais de 5 mil milhões de homens que se diriam terem nascido do Sol, num instante, com a Terra a revelar-se inopinadamente capaz de se alimentar. Quando sabemos que esta explosão demográfica começa num continente europeu e só se estende aos outros continentes à medida que estes são tocados pela Europa, que parece a única explicação racional desta mudança explosiva é a modificação que teve lugar na organização interna das sociedades desta última Europa. Por isso, devemos dizer, coroando o risco de chocar alguns, que os 5 mil milhões de homens que apareceram desde o século XVI, em acréscimo, apareceram na Terra desde 1750, são os filhos e as filhas do chamado capitalismo e da sociedade ocidental. Neste sentido, são filhas e filhos do Ocidente. Isto é este autor que está a dizer. Porquê? Porque ele faz um retrato perante a história da civilização. E eu já tenho apresentado noutro vídeo um livro que é o que a civilização ocidental deve à Igreja Católica, portanto, a importância que a religião católica, que a instituição católica teve também no desenvolvimento da civilização ocidental, que este autor também fala sobre isso, sobre esse ponto. E agora, quero aqui dizer, na página 146, para mim é uma das principais, está aqui, portanto eu até sublinhei em filtro fluorescente, é uma das partes principais do livro, que diz assim: é claro que existe uma grande distância entre a cultura islâmica e a cultura ocidental, que obriga a colocar os países arábico-muçulmanos fora do Ocidente. Eu já vou explicar. Razão pela qual a imigração em massa, reparem bem, razão pela qual a imigração em massa para os países ocidentais de população muçulmana não aculturadas levantam um grave problema. Isto é este autor que está aqui a escrever, na página 146. E, meus amigos, este livro foi escrito em junho de 2005. Foi um bocadinho depois do 11 de setembro. Ainda não tinha havido aqueles atentados todos em França e pela Europa fora. Ainda não tinha havido aquela imigração massiva que veio, não é, em 2014, 2015, aqueles problemas todos que se levantaram. Portanto, isto foi escrito em 2005. E este autor já dizia, já fez uma previsão, já sabia muito bem, meus amigos, a civilização islâmica não tem nada a ver com a civilização ocidental. Não venham agora os multiculturalistas da esquerda dizer que é a mesma coisa. Não é! E eu apresento aqui outro livro, um livro importantíssimo, que eu aconselho a leitura, que é de Samuel P. Huntington, que é O Choque das Civilizações e a Mudança na Ordem Mundial. Foi um dos maiores livros escritos dentro do género. E este autor aqui, Samuel P. Huntington, explica perfeitamente que pode haver um choque porque as civilizações não dialogam entre elas. Esta história que vai ser tudo unido, isto é mentira. Porque a civilização islâmica é o oposto da civilização ocidental, baseado no cristianismo, baseado nos direitos humanos, baseado portanto, no classicismo da Grécia Antiga e na administração da Roma Antiga. Portanto, o Islão é contrário, a civilização islâmica é contrária a... Isso foi só uma pequena parte aqui do livro. E por fim, a conclusão do livro: deste modo, uma sociedade tem em cada época a cultura em que foi educada no passado e não pode adoptar outra cultura, nem por decreto, nem por mera impregnação. Portanto, este é o autor que diz isso. Isto é um professor de filosofia, é um professor de ciências sociais, é um professor que estuda, emérito professor francês, Philippe Nemo, que escreveu este livro, e há muito mais livros assim, que nos explicam que a civilização ocidental é única. E foi única nos seus traços particulares que eu estive a dizer, e é única. E a matriz que suporta a civilização ocidental é a matriz judaico-cristã e helénica.
podemos dizer. São as duas grandes matrizes. A matriz helénica e a matriz judaico-cristã. São elas que suportam a civilização ocidental. Destruindo essas duas matrizes, não fica nada. É isso que estão a tentar fazer, não é? Vai ficar povos desraizados, que não têm identidade, que não têm história, que não têm nada. Depois vai vir outras civilizações que vão completamente preencher o espaço vazio, não é? Vão preencher o espaço vazio, porque não vai restar nada. É por isso é que é importante nós lermos, nós estudarmos, nós fazermos pesquisas, estudarmos a história das civilizações, a história das várias civilizações, fazer comparações entre as civilizações, estudar as religiões, estudar as revoluções, foi muito importante também as revoluções, estudar tudo o que forma conhecimento para termos conhecimento das coisas e não andarmos aqui meramente espectadores a discutir problemas do dia a dia que vão aparecendo, que nem sabemos porquê, e depois estamos completamente distraídos a discutir esses problemas, sem saber que o que está por cima desses problemas é muito mais importante. Portanto, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Eu mais uma vez vou mostrar o livro, O que é o Ocidente, de Philip Nemo, um livro muito importante, está à venda na Bertrand e na FNAC. Se não tiverem lá, podem encomendar. Eu creio que o livro ainda se consegue arranjar o livro. É pequenino, não demora muito tempo a ler e aqui tem tudo o que nós, portanto, precisamos para defendermos a nossa civilização. Espero ter sido útil e até à próxima.